Olá, bem-vindo a mais um programa Está Escrito Adoração ao Vivo. E hoje o programa está imperdível com muita música bonita, poesia e, claro, uma mensagem bíblica através do pastor Ivan Saraiva. E sabe o que mais você não pode perder? A oportunidade de estudar a Bíblia na sua casa. Você pode perguntar, mas como eu vou fazer isso? É bem simples, basta acessar o nosso blog novotempo.com/estaescrito, você preenche um rápido e bem simples cadastro e vai receber gratuitamente na sua casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você vai tirar muitas dúvidas, vai aprender sobre novos temas que talvez você não conheça e vai facilitar muito o seu entendimento da Palavra de Deus. Por isso, peça já o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nosso endereço, novotempo.com/estaescrito. E eu quero fazer um convite muito especial. Eu quero convidá-lo a visitar uma de nossas igrejas. Para saber qual a igreja adventista mais próxima da sua casa, você acessa o site encontreumaigreja.com.br. Você preenche alguns dados da sua residência e o site vai mostrar para você qual a igreja mais próxima para você fazer uma visita para a gente. Você é mais que convidado, tá bom? Eu quero mandar um abraço muito especial a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, sintonizado conosco, amigo telespectador da TV Novo Tempo que nos assiste através da Sky ou do canal aberto e também amigo internauta que nos assiste no YouTube, nos vê no nosso blog também ou ainda participa das nossas comunidades no Facebook e no Twitter. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E agora aquele momento muito especial onde a gente manda um abraço para algumas pessoas que entraram em contato com a gente. Eu quero mandar um abraço muito especial para o pessoal de Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino e Albertina, não esqueci de nenhuma cidade. E para a Igreja de Crisólia, que fica aí também na região de Minas Gerais. Um abraço forte para vocês que fizeram uma visita para a gente ontem. Muito obrigada. E também para o pastor Assad Bechara, da Casa de Oração da Comunidade Árabe de São Paulo, para a comunidade coreana da Igreja Adventista do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E algumas pessoas que pediram estudos bíblicos e vão receber são Fabiana Maria da Silva, da Igreja Batista, ela é de Aparecida do Taboá, do Mato Grosso do Sul. Paulo Valdemar França, ele é da Igreja Católica de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Regina Vaz, da Igreja Presbiteriana de Jussara, Goiás. Marilena Figueiredo, da Assembleia de Deus do Macapá, no Amapá. E Luciana Santos, ela é da Igreja Presbiteriana de Cafarnaum, na Bahia. Um forte abraço a cada um de vocês. Lembrando que se você quer sugerir algum tema para o nosso programa ou tirar alguma dúvida, basta acessar o nosso blog, tá bom? novotempo.com/estaescrito. Você já foi enganado alguma vez? E se hoje você descobrir que está sendo enganado? No programa de hoje, pastor Ivan Saraiva vai desmascarar o maior enganador de todos. Você não pode perder. Mas antes, vamos de uma bela mensagem musical com Alexandre Lima cantando Milagres do Coração. Fico a pensar no porquê de tanto amor dispensado a mim. O que será que ele viu em mim? Um pecador tão sem valor, a causa do seu sofrer, e foi numa cruz. Há muito tempo atrás, um reino de luz estava ao seu dispor, mas ele preferiu deixar tudo de lado para cumprir sua missão. Como pode alguém amar tanto quem o fez sofrer
Diz então o porquê de se dar sem nada ter em troca. Não há explicação, são milagres do coração de um ser que desafia as leis da lógica ou razão. Não há explicação, são milagres do coração de um ser que desafia as leis da lógica ou razão. A Cristo eu dou toda glória e louvor. Liberto estou, seu perdão me resgatou, pois Ele me tirou das trevas e me levou pra sua luz. Liberto estou no sangue de Jesus. Liberto estou só no sangue de Jesus. Oh, 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 liberto estou, pois morreu pra me salvar. Jesus sempre nos liberta, sempre nos protege, nos cuida, está sempre ao nosso lado. Eu tenho a convicção de que mais uma vez hoje eu e você estaremos irmanados ao redor da palavra do Senhor. Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão entrando em contato conosco através do nosso blog na internet, novotempo.com/está escrito, e estão dizendo: olha, pastor, fui visitar uma igreja, pastor, aqui na minha cidade, fui visitar uma igreja, pastor, estou indo a uma igreja. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão aceitando o convite do Está Escrito Adoração para ir conhecer uma igreja adventista do sétimo dia e mais perto da sua casa. E você sabe, para conhecer, para saber onde tem uma igreja adventista aí pertinho de você, é muito simples. Tem um site da internet que só fala sobre isso, é só isso, é muito simples esse site. encontreumaigreja.com.br. Ali você vai digitar a sua cidade, o bairro onde você está inserido, um bairro onde você mora, um bairro perto do seu trabalho. Você vai colocar o bairro da sua preferência e então vai aparecer ali o endereço de uma igreja adventista. E os horários do culto você já sabe, 9 horas da manhã todos os sábados, todas as quartas e domingos às 8 horas da noite. E eu tenho certeza será uma grata alegria poder receber você e toda a sua família, seus amigos, ali na nossa igreja. É um convite que eu faço a você. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Você vai encontrar ali uma nova família. Eu quero mandar um abraço muito especial, porque a Eloá sempre fala aqui de muitas pessoas de muitas denominações pedindo cursos bíblicos. Ora, mas essa pessoa já não aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Claro que já aceitou. Então por que ela está estudando mais? Porque essa é a verdade bíblica. Eu e você precisamos crescer cada vez mais. Nenhum de nós, não importa se o indivíduo é doutorando ou pós-doutorando em teologia, todos nós temos mais coisas a aprender da Bíblia. Todos nós devemos pautar a nossa fé na palavra do Senhor. E esse estudo bíblico é muito especial, está ali no site, você sabe, é gratuito, é enviado para todo o Brasil. Você pode pedir, solicitar, vai ser um prazer poder presentear você. Enquanto tanta gente fica aí na televisão falando um monte de coisas, aqui a gente não faz sorteio, aqui a gente entrega, é um presente. Talvez você não saiba, mas são mais de 20 mil estudos bíblicos entregues todos os meses, só a partir aqui da Novo Tempo. Então é muita gente estudando os estudos bíblicos que aqui nós oferecemos e você sabe, é um presente, é gratuito para você. Eu quero começar fazendo uma oração e aí então depois nós vamos ter uma reflexão com o Jonas e aí então vamos abordar um tema muito importante hoje. Vamos falar a respeito dos enganos, onde eu e você estamos sempre
passíveis dessa situação tão constrangedora de sermos enganados. Então, se você puder, se você está no rádio ouvindo essa mensagem, se você está na internet ou na televisão, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome pelas misericórdias, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e proteção. Pedimos que o Senhor encha-nos com a Tua graça, queremos ter a certeza da Tua presença conosco. O Senhor sabe, ó Deus, eu estou aqui dentro de um estúdio de televisão e milhares de pessoas estão nos seus carros, nas suas casas, nos seus escritórios, estão, ó Deus, em situações diferentes, em momentos de vida diferentes, com maturidades espirituais diferentes, mas esse é o momento onde nós sempre clamamos ao Senhor para que o Senhor nos unifique, para que a Tua palavra possa demonstrar a Tua vontade e o Teu querer na nossa vida. Nos dê a alegria do cristianismo, nos dê a simplicidade de estarmos perto do Senhor e que todas as pessoas que estão ouvindo ou assistindo essa mensagem, seja em Goiás, seja no Paraná, seja no Macapá, não importa, Senhor, em qualquer cantinho do Brasil, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, que em cada lugar, dentro e fora do Brasil, nós possamos estar crescendo no conhecimento da Tua Palavra e que a Tua Palavra venha nos libertar. Por isso, independente da nossa denominação religiosa, entregamos tudo em Tuas mãos. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões, nossos conceitos, nossos sentimentos, para que o Senhor dirija os nossos passos, pois em Ti confiamos, em nome de Jesus. Amém. E agora, querido, temos uma mensagem bem específica que fala a respeito de que a verdade bíblica precisa estar constantemente no nosso coração, na nossa existência, na nossa maneira de pensar, de agir, de decidir, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. E esse é um recado espiritual que a gente recebe do Leandro e do Jonas, que Deus já comece a preparar o nosso coração para a mensagem hoje da Palavra do Senhor. Todo o programa Está Escrito termina com o seguinte verso da Bíblia: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? Como a vida física se mantém pela comida, assim a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida pela palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim temos que receber a palavra por nós mesmos. Não a haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos entender a palavra. Temos que tomar um versículo, concentrar a mente nele, na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém-nos demorar-nos sobre este pensamento, até que saibamos o que diz o Senhor. As experiências relatadas na Palavra de Deus devem ser as minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-nos. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus, recebida na alma, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Ao olharmos sempre a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos.
Deus fará as mais preciosas revelações ao seu povo faminto e sequioso. Verificarão que Cristo é um Salvador pessoal. Ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. Aí, o Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. E pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus é reproduzida no discípulo. Torna-se uma nova criatura. O amor toma lugar do ódio e o coração adquire semelhança divina. Isto é o que significa viver de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso mesmo, Jonas e queridos amigos. A gente não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O ser humano não vive só do alimento físico. Viver uma vida de comunhão com Deus, lendo a sua palavra, significa se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. A sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí na sua casa, ela só fará diferença na sua vida se você estiver lendo e colocando em prática. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia, bem-aventurado aquele que estuda a palavra do Senhor. Querido, a sua religião, a sua religiosidade, ela não pode ser definida por sentimentos, por experiências arrebatadoras dentro da sua igreja. A sua experiência com Deus precisa ser no silêncio do teu quarto, você se lembra? Jesus disse assim, olha, e você quando orar, entra no silêncio do teu quarto, fecha a porta. Isso significa intimidade com Deus. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos congregar, nós precisamos nos fortalecer, mas o nosso relacionamento, a base dele, não é feita na igreja, é feita na nossa casa, no nosso quarto de portas fechadas. Isso sim é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe agora no estudo de sua palavra. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode abri-la no livro do Apocalipse. Apocalipse no capítulo 12, nós vamos encontrar aqui no verso 7 até o verso 9, e aí então o verso 12. Se você tem aí a sua palavra, a sua Bíblia, pode abri-la, que diz assim, acompanhe comigo, Apocalipse 12, do verso 7 até o verso 9, e depois o verso 12 que diz: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E agora o verso 12 que diz, o finalzinho do verso 12 que diz: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, a primeira coisa que eu queria falar a você é que quando diz aqui no verso 7 Miguel e seus anjos, você sabe que Miguel é um dos nomes de honra de Jesus. O assunto não é esse, mas é importante a gente distinguir algumas coisas. Todos nós cristãos acreditamos que Jesus é Deus. Ele não é parte de Deus, ele não é meio Deus, ele não é gerado de Deus, ele é Deus, ele faz parte do Deus Trino Eterno. E Miguel é um dos nomes de honra a Jesus, você se lembra? Tem vários outros nomes, por exemplo, Jesus é chamado do Filho do Homem, mas nós sabemos que Jesus não é filho de homem. Ele é chamado de Filho de Deus e nós sabemos que não foi Deus quem o gerou, ele é um com o Pai. Ele também é chamado de o Cordeiro de Deus e nós sabemos que ele não é um cordeiro. O fato dele ser chamado de Miguel e o livro de Judas apresentá-lo como o arcanjo Miguel, o livro de Daniel, ali na seção de 10 a 12, apresenta 3 vezes essa figura de Jesus que batalha, porque Miguel significa quem é como Deus,
Então, Miguel, Jesus assume essa outra função também desse ser 100% divino que também batalha, que também guerreia. Então, quando a gente percebe aqui Miguel e seus anjos, a gente sabe que é Jesus e os seus anjos, certo? Porque a batalha não é entre duas criaturas, né? Lúcifer e Miguel, mas é entre o diabo e Deus. Então, mas esse não é o assunto de hoje. Eu quero me atentar aqui com você porque diz o seguinte, que ele veio para enganar. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele foi precipitado, o seu lugar não foi mais achado aqui, ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele, e aqui diz que eles batalharam. E aqui a palavra do Senhor diz que ele desceu com grande ira, tentando enganar. Ele é o grande enganador de tudo e de todos. Agora, você já reparou que nós temos um grande inimigo, que é Satanás? E esse grande inimigo, Satanás, ele veio para enganar. Jesus Cristo disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Nós temos um inimigo, você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, mas existe um inimigo que é o inimigo das almas. Ele quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família, quer invadir seus pensamentos. Se ele pudesse, nesse momento, ele mataria você. E ele só não faz isso porque Deus está protegendo você, mesmo que você seja ateu, mesmo que você seja agnóstico, mesmo que você esteja vivendo em pecados secretos, Deus ainda protege e ama, e é por isso que eu e você não somos destruídos. Agora, é importante a gente parar para refletir sobre essa questão. Porque se nós temos um enganador, o enganador engana. Não é isso? O jardineiro corta grama, o bombeiro apaga fogo, o policial protege, cuida, né? E o enganador, ele engana. Agora, você acha que ele é um bom enganador ou que ele é um mau enganador? É óbvio que ele é eficiente, ele é eficaz nos seus enganos. Agora, você já parou para pensar que a maioria absoluta das pessoas pensam assim, não, ele está enganando os outros, eu não. Não, eu não. Satanás engana os outros. A gente sabe que ele é muitas vezes mais inteligente do que a gente sabe que ele era um anjo poderosíssimo, depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o ser mais inteligente, o ser mais nobre de todo o universo. E aí então, esse ser tentando nos enganar, a gente diz assim, não, ele está enganando outros, não a mim. Bom, agora pense. Eu e você somos muitas vezes intelectualmente inferior a ele. Mas é óbvio que se eu fosse enganar, eu não ia enganar o bêbado já é meu. O indivíduo que é drogado já está comigo. Então quem que eu tenho que enganar? Eu tenho que enganar quem está buscando a palavra de Deus, é óbvio. Eu quero enganar quem não está viciado, porque esse aí já me pertence. Eu preciso enganar quem? Ele tem que enganar o cristianismo. Ele tem que enganar quem está buscando a verdade. É óbvio. Agora, você se lembra o que Satanás fez na Idade Média? Ele tentou destruir a Bíblia. Satanás tem ódio da Bíblia que você tem aí. É por isso que ele enche a tua vida com tantas coisas, para que você não tenha tempo de ler a palavra de Deus. Ele odeia, ele tentou destruir a Bíblia. Ele literalmente acorrentou Bíblias na Idade Média. Só nas masmorras das catedrais, e alguns padres tinham acesso, não eram todos não, só aqueles que estavam estudando teologia academicamente, os doutores em teologia, que foi o caso de Lutero. Então veja, Satanás ele sempre odiou a Bíblia, tentou destruir, mas Deus não permitiu que a Bíblia fosse destruída. Então o que Satanás fez? Satanás ele pegou e falou assim, opa, se eu não posso destruir, eu posso mudar a metodologia. E ele mudou a metodologia. Sabe o que ele fez? Ele começou a confundir. Eu não sei qual é a sua denominação religiosa, mas existem 40 mil denominações cristãs catalogadas. As catalogadas. 40 mil. Agora você que está me assistindo, você que é católico, vou perguntar para você agora, qual que é a igreja certa? Sabe o que você vai me falar? É a minha igreja, a igreja católica. Agora você que é batista, eu vou perguntar qual que é a igreja certa? Você vai falar assim, é a minha, é a igreja batista. Você que é assembleiano, você vai falar assim, não, é a minha igreja. Cada um tem suas razões. E muitos de nós temos na ponta da língua. Se você me perguntar, qual que é a igreja certa? Eu vou falar, é adventista, que é que eu estou. Aí outro, você, qual que é? Para mim é universal. Para mim qualquer igreja. Aí outro diz assim, não, para mim qualquer igreja é certa, desde que fale o bem, desde que contribua, desde que tenha uma boa obra, a gente sabe que vem de Deus. Querido, não é assim que funciona. Agora é estranho,
Porque se todo mundo diz que tem a verdade, só que nós ensinamos coisas diferentes. Você sabe, a doutrina da Igreja Assembleia de Deus é diferente da Batista, que é diferente da Universal, que é diferente da Católica, que é diferente da Adventista, que é diferente da Menonita, que é diferente da Metodista, que é diferente da Presbiteriana, que é diferente do que os Espíritas creem, que é diferente do que o Seishonoye crê, que é a junção de budismo, shintoísmo e cristianismo numa única religião. Então agora você para pensar e refletir, porque alguém deve estar brincando com a gente, não é possível. Se tem 40 mil denominações, cada uma apontando verdades antagônicas, excludentes, e todas dizendo que tem a verdade, alguém está enganando e alguém está sendo enganado. E todo mundo, como diz o ditado popular, puxa a sardinha para sua brasa. Está mais perto de mim, eu vou puxar para cá. Ou vou puxar a brasa para a minha sardinha. Não importa a ordem dos fatores, o importante é que cada um acredita ter a verdade. Agora, se você pensa totalmente diferente de mim, diz que tem a verdade, e eu que penso totalmente diferente de você digo que tem a verdade, alguém está errado. Satanás é o arqui-enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Veja o que a Bíblia diz. Veja o poder desse arqui-enganador. 2 Coríntios, se você tem sua Bíblia, 2 Coríntios 11:14. Olha só o poder desse ser que eu e você não podemos brincar, porque isso trata a respeito da nossa salvação. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14, a palavra do Senhor diz assim: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em anjo de luz. O texto que diz que ele veio com grande ira para nos destruir. E ele, para enganar, não é para nos admirarmos, porque ele se transforma em anjo de luz. Aí o indivíduo que baseia a sua fé apenas em curas, apenas em milagres, em dons específicos, em sinais, em prodígios, aí o indivíduo diz assim, não, está fazendo bem, é um poder sobrenatural, então é de Deus. Está fazendo bem, então é de Deus. Querido, não caia nessa. Porque é lógico, imagine, Satanás vai fazer o mal, aí você nunca vai cair no engano dele. É lógico que ele tem que fazer o bem para prender você no engano, no erro. É isso que Satanás faz. E ele é o grande ilusionista da história desse mundo. Ele ilude as pessoas, ilude os membros das igrejas, ilude os líderes das igrejas, afastando a liderança da sua igreja, afastando a liderança dos lugares onde nós frequentamos, afastando da Bíblia. Tem mais um texto, 2 Tessalonicenses 2:9. Se você tem a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2, verso 9, olha só o que diz. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja, ele é eficaz, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Agora o problema, querido, é que não é, a gente pensa assim, preto é mal, bom é branco. Satanás não age assim, sabe o que ele faz? Ele faz a área cinza. Ele mistura a verdade com a mentira. Quando você vai em algumas denominações religiosas, você vê, isso aqui tá certo com a Bíblia, está certo com a Bíblia, está certo com a Bíblia, isso aqui está certo com a Bíblia, opa, isso aqui não está, isso aqui não está, isso aqui não está. Então ele vai misturando verdades e mentiras, verdades e mentiras. Querido, uma meia verdade é mentira. Uma verdade misturada com mentira é mentira. Verdade, ela precisa ser pura. Agora, a palavra de Deus está dizendo que a eficácia de Satanás é através de poder, sinais e mentira. Agora, pensa comigo. Tudo isso aqui está acontecendo. Vamos lá, tem mais um texto aqui. Mateus 13:19. Se você tem a sua Bíblia, vamos lá. Mateus 13:19. Olha só o que diz. Mateus 13:19, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Olha a estratégia de Satanás. A gente percebe assim, o indivíduo trabalha da seguinte maneira, a mensagem da palavra de Deus chegou ao coração desse indivíduo, só que ele não entendeu direito. E aí então ele deixou de lado.
E aí então Satanás vai, entra no coração e tira aquela semente que foi semeada. Por isso é importante a gente estudar e compreender a Bíblia. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. É por isso que a gente oferece estudo bíblico para todas as pessoas de todas as religiões, para você chegar à sua conclusão, não a conclusão do pastor Ivan, a sua conclusão. Você precisa chegar à sua conclusão. Coisas que a gente está aprendendo aqui nesse programa. Existe a obra do engano. A gente descobriu que Satanás é o arqui-enganador. A gente descobriu que Satanás ele vai enganar no meio do povo evangélico, no meio do catolicismo, no meio do cristianismo, porque ele quer infundir suas falsas doutrinas, seus falsos ensinamentos para confundir as pessoas e afastar as pessoas da palavra do Senhor. Nós também descobrimos que uma das estratégias de Satanás é operar com poder, sinais e prodígios de mentira. É o que a Bíblia diz. Agora a gente diz, não, eu não sou enganado. Querido, de vez em quando eu ouço algum cético, agnóstico, dizer assim, não, no meio evangélico, no meio cristão, só existe duas classes de pessoas, ou enganadores ou enganados. Será que ele está tão errado assim? Querido, não pode existir todas as verdades, eu já mencionei isso aqui. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não acredite nisso. Eu sempre dou exemplo, todos os caminhos levam à sua casa? Claro que não. Pega uma rua errada, vai no sentido oposto. Todos os caminhos não levam a Deus. Não é só porque fala Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Então é aquele que cumpre a vontade do meu Pai. Então eu preciso focar onde? Na palavra do Senhor. Agora, se você tem aqui a sua Bíblia, eu sei que você tem, abra no livro de 2 Coríntios. Vamos voltar para 2 Coríntios, só que agora no capítulo 4, no verso 4. 2 Coríntios 4, verso 4. Olha só o que diz aqui. 2 Coríntios, estou em primeiro aqui, gente. 2 Coríntios 4, verso 4. Diz assim, nos quais o Deus com letra minúscula, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que Satanás tem feito, ele está cegando as pessoas, e as pessoas elas estão frequentando as suas igrejas cegas, porque elas seguem a líderes, seguem a denominações e não seguem a Bíblia. Agora a grande questão, a grande dúvida, o grande problema, sabe o que é? É que é o seguinte, como que você sabe se eu sou um enganador ou não? Como que você vai definir onde você tem que frequentar, que igreja você tem que ir, que doutrina você tem que seguir? Eu posso ser mais um enganador, como existem as dezenas aí na televisão. Basta você ligar aí a TV a cabo em horário de madrugada, horário nobre, não importa, TV aberta, você vai encontrar um monte de gente falando. Como você vai descobrir se está todo mundo falando que tem a verdade? Como você vai definir? Não, é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, quem tem a verdade são os nossos irmãos católicos, quem tem a verdade são os menonitas, que vieram lá dos anabatistas, perseguidos, inclusive perseguidos pelos protestantes, porque eles acreditavam do rebatismo, né, a importância de um novo batismo, porque haviam sido batizados como crianças, e aí então dizendo, não, a pessoa ela tem que decidir-se por Cristo, e foram perseguidos, e aí então migraram, fugiram para os Estados Unidos, e os nossos irmãos menonitas, então aqui está, eles estão com a verdade, não, os batistas, não, são os outros, presbiterianos, os metodistas de Wesley, quem tem a verdade? Está todo mundo afirmando que tem, então é o seguinte, que forma você usa, que fórmula você precisa usar para dizer, é aqui que eu tenho que frequentar. Só existe um caminho, amigo. Só existe um caminho. E esse caminho está aqui, ó. Aqui. Se todo mundo está falando que tem a verdade, se ninguém diz que é enganador, se todo mundo diz que é sincero, então alguma coisa está errada. Então a gente precisa buscar na palavra do Senhor. Querido, nós não vamos ler agora, mas em Mateus 24, 24, sabe o que a gente encontra? Pelo menos 4 momentos nesse capítulo, Jesus dizendo
para tomarmos cuidados com os enganadores, porque virão falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado para que ninguém vos enganeis. Cuidado, Jesus estava dizendo cuidado, e o assunto aqui era religião. Não era cair no golpe do bilhete premiado que Jesus estava falando. Jesus estava falando a respeito de assuntos espirituais. Cuidado, porque é engano, 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 engano. Satanás sempre mentiu. Ele é o pai da mentira e ele está acorrentando pessoas na mentira que juram que estão com a verdade. Agora lembre-se, a sua sinceridade não transforma o seu erro em verdade. Sinceridade não salva ninguém. As pessoas, elas estão imaginando que nós vamos ser salvos não mais por Jesus, mas salvos pela sinceridade. A teologia da salvação pela sinceridade. Querido, não importa se você é sincero, sinceros todos nós somos. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua sinceridade e correr para a Bíblia, e estudar a Bíblia e seguir o que está aqui, porque se tem 40 mil denominações cristãs dizendo que tem a verdade e ensinam coisas distintas, excludentes e antagônicas, tem muita gente mentindo, tem muita gente sendo enganada. Milhões de pessoas, milhões de cristãos estão longe da palavra do Senhor. Por isso, você não precisa confiar na TV Novo Tempo. Aliás, você não deve confiar. Você não precisa e não deve confiar em mim. Mas você precisa ir à Bíblia. Você agora escolhe a ignorância, continua indo na sua igrejinha, passa 2 horas cantando. O indivíduo lê meio verso da Bíblia, você vai para casa e você acha que isso é religião? Você acha que isso é o plano que Deus tem quando Ele sonhou com uma igreja? Ah, querido, você precisa estudar a Bíblia para que você não seja enganado, para que você não seja iludido achando que está certo. Ah, Senhor, mas eu fui sincero. Senhor, nós expulsamos em Teu nome, nós falamos milagres, nós pregamos, nós cuidamos. Jesus vai falar, eu não conheço vocês, porque vocês nunca tiveram um relacionamento comigo. E relacionamento com Deus não é entrar em êxtase. Relacionamento com Deus é você usar a sua razão, entrar no seu quarto, ler a Bíblia, orar, conversar com Jesus. Você parou para pensar que você pode estar na igreja adventista, católica, batista, presbiteriano, metodista, qualquer denominação, e estar equivocado, errado? Você pode estar completamente perdido, amigo, dentro da sua denominação religiosa. Há um enganador, um mestre das ilusões, tentando destruir a sua casa, empregando todos os seus artifícios para iludir você. Não caia nessa ilusão. A única tábua de salvação que você tem, que a sua casa tem, é a palavra do Senhor. É por isso que eu e você precisamos buscar em Deus as respostas. É por isso que nós temos que pesquisar e examinar as Escrituras. Querido, você não conhece a história, mas um rapaz que mora há 7 anos na Alemanha, esse indivíduo ganhou de presente um celular da esposa. Sabe qual foi o primeiro aplicativo que apareceu na frente dele? A Bíblia. Ele tinha um vazio muito grande no coração. Em 2 meses ele estudou a Bíblia. Em 2 meses. 2 meses ele leu a Bíblia inteira. Em 2 meses. Agora, eu e você precisamos entender, querido, entender que a experiência do Moacir, esse rapaz que esteve lá na Alemanha, agora já está aqui no Brasil, e se tudo deu certo, segundo os planos dele, já está batizado hoje. Eu quero dizer uma coisa a você. O Deus da verdade jamais irá desamparar você, jamais. Jesus Cristo disse, encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Encontre a verdade, busque a verdade. E Ele mesmo disse, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Você tem estudado a Bíblia, querido? Ou você tem simplesmente dito assim, não, meu pastor é tão bonzinho, a minha igreja é tão gostosa, eu tenho tantos amigos na minha igreja, eu jamais vou pensar em mudar de igreja. Se você está pensando desse jeito, querido, você está errado. Errado. Porque você precisa estar atento, porque Satanás se transforma até mesmo em anjo de luz. Sinais, prodígios, mentiras, milagres, são as estratégias de Satanás dentro do meio cristão para enganar e nos desviar das verdades bíblicas. Então o que você precisa fazer? Você precisa sair do engano se você está no engano. Agora, como que você vai saber se está no engano ou não? Estudando a Bíblia.
buscando a Bíblia, lendo todos os dias a Bíblia, estudando a palavra do Senhor. É por isso que a gente oferece aqui um estudo bíblico para todas as pessoas de todas as denominações. Você pode entrar no nosso site, pedir o estudo bíblico e você vai interpretar o texto que vai aparecer ali. Você vai interpretar. Não é o pastor Ivan, não é a igreja adventista, não é a igreja católica, nem batista, nem presbiteriana, nem Assembleia de Deus. Você vai interpretar e você vai chegar às suas conclusões, porque a salvação é individual, não é coletiva, não é por igreja. Agora, talvez Deus esteja fazendo um chamado, saia dela. Jesus Cristo disse, eu ainda tenho ovelhas que são de outro aprisco. Deus está chamando e Deus está levantando o seu povo sincero, dizendo assim, venham filhos do meu Pai, venham, todos vocês venham, se aproximem, e a gente se aproxima de Deus à medida que a gente se aproxima da Bíblia. Por isso, querido, tome a sua decisão. Você precisa decidir, eu vou testar a minha igreja, eu vou testar a minha denominação religiosa, eu vou pegar as doutrinas da minha igreja, eu vou pegar a Bíblia e eu vou pegar e falar assim, se bater tudo, eu permaneço na minha igreja. Se um ponto for discordante da Bíblia, é porque aqui não é o meu lugar. Você precisa, nos últimos dias, nos últimos segundos da história desse mundo, tomar uma decisão como essa. Querido, você pode decidir buscar a palavra do Senhor. Você pode clamar a Deus e pedir, Senhor, a igreja que eu frequento, que eu amo por anos, é a igreja certa? É a igreja que o Senhor deseja que eu frequente ou não? Querido, nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto o Alexandre cantar, querido, tome uma decisão. Deus, Ele nem sempre dá aquilo que a gente pede, mas sempre aquilo que a gente precisa. Deus cuida da gente, se a gente se permite cuidar. Deus não deixa a gente viver mais tempo no engano se a gente quer descobrir a verdade. Descubra a verdade, busque a verdade. Com certeza, ela vai libertar você. Sempre peço mais do que eu posso merecer e dobro os meus joelhos sem nada agradecer. Eu pensei ter fé, mas como egoísta sou, de olhar pros meus desejos sem a Deus recorrer. Hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será o meu sol. Se eu clamar a Deus, grandes coisas me dará. Responde minha prece e o mais proverá. Os meus passos vê e já
tua vida restaurar. A verdade é uma só, amigo. Mais uma vez, Deus está advertindo a todos os seus filhos sinceros em todas as denominações religiosas. Mais uma vez, Deus está dizendo, cuidado, porque você pode estar sendo enganado. Jesus se preocupou muito. Mateus 24 é o recado de Jesus para os últimos dias, para os seus discípulos. Ele disse, olha, vão tentar enganar, cuidado, não vos enganeis, não vos enganeis. Vem aí o enganador, o tentador. Você sabe, Satanás, ele quer destruir tudo. E como ele não pode esganar fisicamente eu e você, porque Deus nos protege, ele vai confundindo. Sempre com cara de anjo de luz, sempre com muito louvor, sempre com muita emoção, sempre com uma aparência santa, mas ele não é nada santo. E ele vai misturando verdades e mentiras, verdades e mentiras, verdades e mentiras. E o que Deus quer de mim e de você é que vivamos unicamente a sua verdade. E a sua verdade está na Bíblia. É por isso que a gente fala tanto para você estudar a Bíblia, porque é o único caminho para a sua salvação. Agora, querido, eu não posso decidir por você. Deus não vai decidir por você. Você pode continuar deixando sua Bíblia empoeirar. Você pode continuar indo à sua igreja dizendo, não, está tudo certo, está tudo bem, meus amigos estão lá, meu pai é que fundou essa igreja, meu avô fundou essa igreja, está tudo bem, está tudo certo, olha que bonito, eu tenho certeza que Deus está aqui, olha as experiências, olha os sinais, olha os milagres, olha a prosperidade das pessoas, Deus está aqui, Deus está aqui. Querido, a referência que você tem e que eu tenho é a Bíblia, não são os cultos. Por isso, vá para a Bíblia. Estude, querido, por favor, esse livro. É esse livro a tábua de salvação para você, para sua casa, para sua família e para mim. Nós vamos orar agora. Eu vou orar para que Deus incomode você, para que perturbe você até que você comece a estudar verdadeiramente e examinar as Escrituras. E aí então eu tenho certeza, você descobrirá por você qual é o lugar que você tem que frequentar, onde está a mentira e onde está a verdade. Que Deus te abençoe. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, estamos na Tua presença implorando que o Teu Santo Espírito incomode a todos os Teus filhos que ouvem ou assistem essa programação, para que eles estudem a Tua palavra e busquem a Tua verdade, busquem, estudem, leiam, busquem mais, cada dia mais, através do Teu Santo Espírito, que eles encontrem a verdade e que essa verdade os liberte. Entregamos a todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Por isso, lembre-se, querido, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.